10 vitórias, o recorde de Max Verstappen. 10 vitórias consecutivas na Fórmula 1, uma marca agora absoluta. Ele havia empatado com o Vettel na Holanda e agora ele é o maior ganhador consecutivo da Fórmula 1. Ganhou 10 provas seguidas. O Max Verstappen pode continuar ampliando esse recorde. Acho que tem tudo para ampliar esse recorde nas próximas provas. Como que vocês viram Monza e esse recorde de Max? Acho que tem muito o que falar, né? Eu acho que esses recordes têm tendência de sempre aumentarem pelo número de provas, pela tecnologia dos carros que vão melhorando e a chance desses carros irem quebrando diminui, né? Eu acho que, por exemplo, pega uma era Schumacher, ele só não quebrou mais esse recorde, talvez porque pode ter quebrado o carro alguma prova, isso, aquilo, que talvez o percentual de chance de talvez uma quebra cada vez vem diminuindo, né? Então, enfim, ele tá com o carro na mão, ele tá com toda a confiança do mundo. Quem sabe ele não vence todas as coisas até o final do ano. Tem chance disso acontecer. Só não vai vencer se ele levou uma punição, trocou um câmbio, não conseguiu, largou em décimo, não conseguiu recuperar para ganhar a prova. Enfim, vão acontecer uns talvez desse, mas se não tem por que ele vencer. E uma coisa que chama atenção, a gente vê como ele sabe desses recordes, porque, por exemplo, na Holanda, ele terminou a corrida fazendo o número 9 no pódio. Ah, mas óbvio que sabe. Aí depois né? ele já com 10. Não, mas é uma coisa assim, tipo, que ele não se importa com isso. Não é que ele se importa, é que ele deve fazer umas 10 entrevistas no final de semana. Das 10 entrevistas, todos os caras devem perguntar pra ele dessa mesma coisa. Ele deve dormir com isso na cabeça, não porque ele quer, mas porque todo mundo fica martelando na cabeça. O que você acha das 9 vitórias? O que você acha das 10? Agora 11. E fica com isso na cabeça, né? Enfim, e não tem outra pauta, né? Ganhei esse final de semana. Qualquer outra novidade. Beleza, foram 10 seguidas, 11, 12, 13, enfim. Vamos ver até que número que isso vai terminar, né? Bom, tudo bem, não tem outra pauta, mas é uma pauta importante, né? Porque, afinal de contas, tem uma série de pilotos que nunca... Bom, primeiro, nunca ganharam na Fórmula 1. Segundo, ganharam meia dúzia de corridas na Fórmula 1. Terceiro, ganharam 10 corridas na Fórmula 1, 11, na carreira inteira. O cara ganhou 10 corridas seguidas numa temporada. Concordo com tudo que você falou. Eu acho que à medida que o tempo vai passando, a chance dos carros quebrarem fica cada vez menor. Só que você também, o fator sorte tem que entrar Nessa equação. Porque pode acontecer uma série de coisinhas completamente fora do controle da Red Bull, completamente fora do controle do Max. Então, esse número de 10 corridas seguidas, para mim, é um número bem expressivo. Eu acho não deixa de ser expressivo. Eu tava mais comentando que o Thiago falou, e ele tá sabendo o que tá acontecendo, mas eu tô falando que ele sabe porque todo mundo os jornalistas ficam martelando na cabeça dele, né? O que você acha das 10 corridas? Você acha que tá chato? Sei lá, quais são as perguntas que eles devem fazer pra ele, mas é o que todo mundo fica falando só, né? E o final de semana que vem vai quebrar o recorde de 12? Então... Eu acho que tá acontecendo uma combinação, né, de uma série de fatores. O Max tá passando por uma fase extremamente ótima na Fórmula 1, ou seja, idade, experiência, motivação. A Red Bull definitivamente é o carro dominante e eu acho que acima de tudo, que inclusive você já comentou algumas vezes, ele tá com uma autoconfiança muito grande. Então ele entra no carro, martela todo mundo, destrói todo mundo e para ele tá praticamente fazendo a corrida sozinho. Você até vê pelas respostas, né? Quando fazem perguntas para ele, do jeito que ele responde, ele tá com uma autoconfiança incrível, muito grande. Agora, eu até vou colocar minha luneta tá aqui. Bom. Olha aí, ó. Tá? Então a gente tá comentando das 10 vitórias do Max. Quem não tá muito preocupado com as 10 vitórias do Max é o seu Toto Wolff. Tá. Que inclusive falou para motorsport.com, né? Não sei se ele se importa com registros. Esses números são para a Wikipedia e ninguém lê isso mesmo. Das 10 vitórias consecutivas. Das 10 vitórias consecutivas. Meio pesado, né? Principalmente vindo de alguém que conseguiu formar uma equipe tão forte que nem a Mercedes, conseguiu ter um sucesso tão grande que nem a Mercedes, conseguiu gerar
um monte de emprego para pessoas que sonhavam em trabalhar numa equipe que nem a Mercedes, para mecânicos, engenheiros, projetistas e, diga-se de passagem, pilotos, né? O seu Hamilton, muito bem, quando ele saiu da McLaren, ele podia ter continuado na McLaren, ele podia ter ido para a Ferrari, ele acabou optando em ir para a Mercedes. E quando ele estava ganhando tudo, era normal, né? Então, a Mercedes, parabéns Toto, parabéns Mercedes, realmente fizeram toda a lição de casa, vocês estavam ganhando tudo, agora que inverteu a situação, que a Red Bull está ganhando tudo, é tudo um problema. E já é o segundo comentário dele que eu leio esse ano. O primeiro foi, acho que logo depois da terceira ou quarta corrida, que ele comentou que a Fórmula 1 tá meio chata, né? Ou seja, quando a Mercedes ganhava tudo, a Fórmula 1 não estava chata, sendo que eles ganhavam sempre primeiro e segundo, né? Hoje em dia não, esse ano ainda tá tendo um diferencial de vez em quando, porque o Pérez às vezes deixa a peteca cair, exatamente, então só tá ganhando o Max. Agora, pro Toto Wolff ter comentado o que ele comentou, eu achei bem fraquinho da parte dele. Ele até comentou que a Mercedes não fez isso antes porque eles tinham sempre 2 pilotos lutando pela vitória. Foi a alegação dele, que eles tinham os 2 pilotos lutando pela vitória. Isso eu vou dar razão para ele. Eu acho que entre você pegar Nico Rosberg e Hamilton... Eles tinham isso com o Nico e com o Rosberg, não com o Bottas e o Hamilton, né? Ele viu o erro, entre aspas, que cometeu tendo 2 pilotos de ponta, que criava briga, criava confusão. Os dois já bateram junto algumas vezes. Sim. Então você tá querendo dizer que o Pérez é melhor que o Bottas? Não, por quê? Não, você acabou de comentar, então... Não, queria comentar que eles perceberam o erro de ter 2 pilotos. O erro de ter 2 pilotos de ponta. As ponta. equipes grandes não fazem mais isso porque cria esse tipo de problema que o Rosberg teve com o Hamilton. Então, ele sempre tem um piloto, segundo piloto bom. Tudo bem, mas eu acho que ele tem que estar coberto de ter... Não, eu discordo um pouquinho disso daí, porque senão você entra na situação Aston Martin, Fernando Alonso, que tá carregando a equipe inteira nas costas, só tem todos os pontos. Mas eu acho que essa situação é típica. Quando você tem equipe que tá andando no meio do pelotão, acho que não tem problema você carregar 2 caras, igual a Alpine fez. Tem 2 franceses, que são no mesmo nível ali. Se tivessem andando na frente, eles teriam um problema. Como estão no meio do pelotão ali, eles precisam distrair o máximo do carro, da equipe. Sempre vai ter um final de semana que um tá melhor, o outro. Eu sei, pro carro poder melhorar. Para eles marcarem o máximo de pontos possível. Também pro carro poder melhorar. Então, eles estão tentando extrair o máximo possível de informação dos 2 pilotos. Eu acho que distrair de melhorar, ter um piloto igual... Às vezes, não só porque o piloto é rápido igual o Max, quer dizer que você consegue desenvolver o carro. Você aprende qual que é o limite, talvez, do carro. Porque se tivessem 2 Strolls na Aston Martin, eles vão achar, pô, nosso carro é uma porcaria. Porque tem um Alonso ali no carro, bom, nosso carro não é ruim. Tá andando ali, às vezes andando na frente. Agora, quando você tem uma equipe de ponta e você coloca 2 estrelas, é um problema. É um problema pra equipe, porque... Então, é um problema que quem tem que resolver esse problema é o chefe da... Não, mas a solução para resolver isso é botar uma estrela, um cara que você sabe que vai ganhar, e outro cara que vai acompanhar, vai fazer um trabalho bom sem criar desgaste e estresse na equipe. Porque a gente viu já o estresse que rolou dentro da equipe da Mercedes. Aí começa um dar tiro no pé do outro, e eles se matam sozinhos, entendeu? Igual aconteceu em algumas corridas. Então eles querem evitar isso. Quando você tem uma equipe que tá andando lá na frente, não pode rolar isso. Não tem por que a gente botar um Leclerc do lado do Max, colocar um Lando do lado do Max, colocar um Hamilton do lado do Max. Tudo bem que acho que nenhum desses também, eles não vão ser bestas de entrar na casa do cara agora achando que vão bater de frente com ele, que não vai acontecer, entendeu? Agora, é uma fórmula que funciona quando você tem um carro bom e a equipe tá redonda. Não adianta você colocar 2 estrelas que vão bater cabeça. Não adianta, entendeu? A gente então já você acha viu que isso. Toda equipe grande tem que ter uma estrela e tem que ter um piloto B, por exemplo. Quando eles estiverem numa fase que estão andando bem, não é piloto B, mas um piloto que eles sabem que não é uma estrela. Se a Red Bull quisesse gastar o dinheiro para pegar um Leclerc, pegar um Lando, eles pegariam. Não estão pegando porque
Eles precisam de um cara que vai estar fazendo um apoio, o meio de campo bom ali, que vai ficar em segundo, terceiro, vai garantir o construtores para ele e o Campeonato do Mundo. Pronto. É isso que eles precisam. Tá, e se por acaso o teu piloto estrela tem um acidente logo na segunda corrida, quebra uma perna, algo do gênero, daí o que acontece? Você rasga a sua temporada e daí você não corre aquele ano? Mas o Pérez tá em segundo no campeonato, então, entre aspas, ele ganharia. Bom, o Pérez está em segundo no campeonato porque a Red Bull tem um carro tão melhor do que os outros. Então, mas é o cenário que ele tá falando. É o cenário que eu tô falando, a equipe que tá dominante. A equipe dominante. Por exemplo, o Bottas. Tudo bem, na mas época de quantas Mercedes, vezes o Bottas seria campeão. Ok, mas quantas vezes acontece de ter um carro tão dominante assim na frente de todos os outros, que nem a Red Bull e que nem a Mercedes? Não é um negócio comum. Vamos voltar 40 anos. 86. Meu pai e o Mansell. Eu achava aquilo ótimo. Melhor carro que tinha. Perderam o campeonato. Não, perderam o campeonato porque estourou o pneu e daí na hora que estourou o pneu do Mansell, eles chamaram o teu pai pro box. Não, mas você tá pegando a última prova. Mas a quantidade de pontos que os dois foram um comendo do outro lá e o Prost foi chegando, permitiu. Era o melhor carro. Era o melhor carro. Os 12 estrelas. Não sei. Nesse aspecto a gente pensa diferente. diferente. Em 87, meu pai teve que destruir o cara mentalmente, fazer um monte de jogos dentro da equipe pra... Seu pai era pago pra isso. Tudo bem, mas a equipe... É um estresse pra equipe. Alonso e Hamilton. No primeiro ano do Hamilton na Fórmula 1. O Alonso estava com o cenário pra ser perfeito. Eu acho legal. Eu acho muito legal. Por exemplo, que a gente viu na Ferrari nessa prova. Foi legal. Os caras se matando até a última curva. Foi bacana. Mas o pensamento, acho que nós estamos falando em termos de você construir um campeonato e ser campeão. Porque a Ferrari, por exemplo, fez uma grande prova... Foi uma situação hipotética. A situação da Ferrari, eu acho necessário ter dois pilotos bons. Porque eles estão tentando... porque o carro não tá tão bom que eles estão precisando morder alguma coisa ali. Então, eu acho que tá legal o que eles estão fazendo. E eles têm que deixar os dois brigarem mesmo. A gente vai entrar nesse assunto. Mas se eles estivessem brigando por uma vitória, vamos tomar cuidado, meninos. Como eles estão brigando pelo terceiro lugar, segundo lugar, quarto, enfim, deixa os meninos se virarem na pista, entendeu? Deixa o negócio ser natural, ser orgânico. Tá. Só que daí também tem outro porém que a gente tá esquecendo. Vamos supor, se existissem 2 Max. É claro que a Red Bull gostaria de contratar os 2 Max. Porque você contratando os 2 Max e trazendo uma briga para dentro de casa, você tá deixando que uma Mercedes contrate o outro Max. Entendeu? Então você tá eliminando um piloto A do mercado. E você eliminando um piloto A do mercado, tudo bem, você pode estar gerando alguns desafios dentro lá da sua equipe, só que eu preferia estar com 2 pilotos A que eu tento controlar da melhor maneira possível dentro da minha equipe, do que largar flutuando por aí. E é claro que ele não correndo com a Red Bull, ele vai acabar correndo com uma Ferrari da vida, uma Mercedes da vida, que se, por exemplo, a Mercedes estivesse num nível um pouco melhor, de repente estaria tirando o título da Red Bull, porque a Mercedes com o Max, o segundo Max, estaria indo melhor do que com o Max e o nosso carro hoje em dia. Não sei. Uma coisa, por exemplo, você falou da sequência da Mercedes, desse desentendimento Nico, Lewis, de ter 2 pilotos de ponta. A maior sequência de vitórias da Mercedes foi em final de 2015, começo de 2016. Foram 7 vitórias do Nico Rosberg. Ele venceu as últimas 3 de 2015 e venceu as primeiras 4 de 2016. E a sequência só não foi maior por causa daquele acidente dos dois em Barcelona. E a primeira vitória do Max. Foi a primeira vitória do Max. Que os dois acabaram saindo e foi a melhor sequência de um piloto na Mercedes, essas 7 vitórias Tudo seguidas. bem, e daí historicamente você vai ver, a Mercedes ganhou o quê? Entre os dois, eles ganharam tudo. Sim. Então, é do trabalho da equipe controlar os 2 pilotos. Mas os dois nem se falavam, aí criava estresse. Isso é outro problema. E tinha uma vantagem que eles não tinham um terceiro chegando. É um problema muito bom pra ter. Você acha que é? Eu acho, porque eles têm... É bom pra gente estar assistindo, né? Não. O cara que tá lá dentro da equipe controlando esse estresse, um fala com o outro, aí não pode fazer ação junto. Ah, vamos visitar a equipe. Ah, o fulano vai estar lá? Ah, então não vou. Ah, o ciclano... sei lá. Eu acho que você tem que saber administrar esse tipo de coisa. Então, é exatamente aí que eu quero chegar. Mas você não administra uma estrela. Então, eles vão se bater, não tem jeito. Então manda a estrela embora. Não, é sério, manda a estrela embora e contrata outra. Não tem só uma estrela. Tá bom, então se o Max começar a brigar com o Perdigo, vamos mandar o Max embora e vamos contratar o Lando. Ou,
sei lá, o Leclerc. Você faria isso? Bom, se o Max for embora, porque acabou gerando tanto problema dentro da equipe, mas tanto problema, eles vão ter que achar alguém que substitua o Max. Mas ele tá ganhando corrida. Ele não erra na pista. Tá bom, ele tá ganhando corrida, mas eu acho que tem outros que não estão no mesmo nível do Max, eu quero deixar bem claro, mas eu acho que estariam preparados para assumir o lugar do Max melhor do que o Pérez. Não, melhor que o Pérez, tudo bem. Agora... Então. Se eu tivesse que trocar, por exemplo, pegar o Max agora e colocar ele... É que é difícil falar qual que é a segunda Se você equipe, colocasse né? o Hamilton dentro do carro, Inverter do só Max. Red Bull e Mercedes. Isso. Você acha que o Max estaria ganhando tudo que ele ganhou até agora? Se o Max estivesse na Mercedes agora? Isso. Não. E você acha que o Hamilton poderia ter vencido 10 provas esse ano, seguidas? Talvez. Então, é isso que eu quero dizer. Por quê? Porque Mas o problema é que você vai criar... Porque também tem outra estrela. Você mandou o Max embora, também tem outra estrela. O problema que essa estrela teve na equipe, seja o Max, se botar o outro, vai ter o mesmo problema. Se tiver duas pessoas batendo cabeça. O Hamilton já teve esse problema com o Rosberg. Uma coisa curiosa, tem uma entrevista do Beyond the Grid, a gente vai até entrar no assunto Ferrari nesse assunto. Perguntaram pro Frederic Vasseur exatamente isso. Se ele acha que a Ferrari tem que concentrar as ações em um piloto. Isso foi antes da corrida de Monza, Sim. tá? Se concentrar em um piloto ou trabalhar com os dois. E o cara até falou assim, grandes equipes têm realmente uma dinastia de um piloto. Falou, Red Bull com o Max, Mercedes com o Hamilton, Ferrari com o Schumacher. E ele disse, eu prefiro gravar McLaren com Prost e Senna, que eram duas estrelas, tiveram seus arranca-rabos, inclusive fora da pista ali, de um bater no outro, mas que conseguiram formar uma equipe forte com dois grandes nomes, e que é o projeto que ele quer para a Ferrari de fazer o Carlos e o Charles. É mais ou menos isso que eu quis dizer desde o começo. Eu acho que você tem que ir com os dois melhores os dois melhores pilotos que estão disponíveis no mercado. Ponto. Acabou.